Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer à Abrale, a TJCC, pelo convite, né, para essa oportunidade de trazer aqui um dos primeiros resultados, os achados, na verdade, dos estudos do primeiro semestre de 2020. Então, eu trouxe aqui os achados de 2 estudos que foram desenvolvidos pelo grupo de epidemiologia do AC Camargo Cancer Center. Esse primeiro é o excesso de mortalidades por câncer de Covid no município de São Paulo. E o segundo é as diferenças na mortalidade de pacientes oncológicos com Covid-19 no AC Camargo Cancer Center. E uma discussão breve do que esperar da mortalidade por câncer no futuro. Inclusive, nós já vimos essa discussão um pouco aí no primeiro painel, que é o que a literatura aí já se imagina, né, do excesso de óbitos. O primeiro estudo, então, é o excesso de mortalidade por causas de óbitos, câncer específica no município. Ele foi desenvolvido no primeiro semestre, com dados do primeiro semestre de 2020, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2020. E ele analisou, então, esse excesso de óbitos por mortalidade geral e causa específica no município de São Paulo, associada à Covid-19, em comparação ao período de 2019. Como os principais achados desse estudo, então, nós tivemos aí que no município de São Paulo, nesse período, nesse primeiro semestre, utilizando então os dados do DataSUS disponibilizados aí pela Secretaria Municipal de Saúde, que houve um excesso de óbitos de 25%, o que equivale a 9 mil óbitos a mais em 2020, no primeiro semestre de 2020, quando comparado ao primeiro semestre de 2019, que corresponde aí a 45 mil óbitos versus 36 mil óbitos em 2019. Esse excesso de mortalidade ele foi diferente entre homens e mulheres, de 29,6% em homens e 20% em mulheres. E desse excesso, desses 9 mil óbitos, 94,4% tiveram como causa básica a Covid-19. E aí, esse estudo também traz aí que provavelmente tem aí as mortes concorrentes, as causas concorrentes, que é as doenças crônicas como câncer e outras comorbidades, até mesmo doenças cardiovasculares. Então, isso daqui, na verdade, é o reflexo, né, do momento atual, que naquele momento a pandemia ocasionou, então, maior número de óbitos por Covid-19, mas nós sabemos que a mortalidade por câncer, e esse estudo também observou isso, que apesar do número de óbitos ter reduzido, essa diferença nas taxas, na análise aqui que foram realizadas, na razão entre as taxas de 2019 e 2020, elas não foram estatisticamente significativas, então essa diferença ela só foi nos números. E a Nina trouxe aí os dados já de preliminares, né, de 2020 para todo o Brasil, onde essa mortalidade, essa redução na mortalidade, ela não é por câncer, ela não é significativa. E esse estudo também mostra isso, que apesar dessa redução no número de óbitos, essa redução ela não é significativa, tá? Em relação a esse excesso de óbitos, também foi feita uma análise em relação à faixa etária, onde o excesso de óbitos ele foi observado principalmente para homens a partir dos 45 anos e para as mulheres no grupo de 60 a 79 anos. Esse excesso de óbitos nos indivíduos a partir dos 45 anos, ele está relacionado à população masculina apresentar um maior número de comorbidades e também aos seus fatores de riscos, ao qual essa população está exposta. Tabagismo, etilismo e até mesmo fatores ocupacionais. Então aí essa diferenciação entre os sexos. E aqui, mais uma vez, só para reforçar aí essa análise feita por causa específica, né, aqui no caso a mortalidade por câncer, essa diferença ela não foi observada. Então não há um excesso de óbitos e essa redução também não foi estatisticamente significativa, mostrando que ela é relevante apenas para a mortalidade geral. Então, como conclusão desse primeiro estudo, que é na verdade esse achado em relação à mortalidade geral, se observou sim um excesso de óbitos em relação à mortalidade do primeiro semestre de 2020, comparado com o primeiro semestre de 2019. Porém, essas partes desses óbitos, elas podem também conter o diagnóstico de câncer e outras doenças cardiovasculares competindo. Como eu disse, elas entram como causas associadas, elas estão listadas no atestado de óbito, mas não são a causa básica daquele óbito. Por isso que há essa aparente redução na mortalidade que esse estudo descreve, tanto para câncer quanto para doenças cardiovasculares. Com isso, sabendo-se já naquele primeiro semestre, no segundo semestre de 2020, com relação às mortalidades, que havia esse excesso de mortalidades, e que também já se conhecia um pouco, a literatura já trazia em relação aos desfechos graves por Covid-19, qual era o perfil desses pacientes, o grupo então resolveu realizar um segundo estudo,
que é analisando a população do AC Camargo, então foram as diferenças na mortalidade de pacientes oncológicos com Covid-19. Nós utilizamos aqui os dados do Registro Hospitalar de Câncer, do período de 2 de abril, que foi o primeiro caso diagnosticado com COVID, de paciente oncológico diagnosticado com Covid na instituição, até 31 de agosto de 2020. Então aqui nós estamos falando bem do início da pandemia, né? O primeiro semestre aí da pandemia, onde a comunidade científica ela ainda estava aí investigando, borbulhando várias publicações. Nós tivemos aí um boom, né, de publicações, porque ainda era algo novo. Você estava associando aí uma doença com outra doença que era emergente e pandêmica. E a literatura já trazia aí o maior risco, né, de desfechos graves da Covid-19 em pacientes idosos, homens, tabagistas, portadores de comorbidades, incluindo câncer, hipertensão, diabetes, obesidade. E também a literatura já descrevia que a mortalidade por Covid-19 em pacientes oncológicos não era igual. Cada paciente, cada tipo de câncer apresentaria aí, então, essa relação. E com isso nós propomos, então, analisar quais eram os fatores associados nessa população que nós tínhamos, então, do AC Camargo em relação à mortalidade por Covid-19, utilizando aí as variáveis disponíveis pelo RHC. Então, nós fizemos um linkage, né, da base de dados, onde nós tínhamos a base do RHC, com as variáveis básicas, clínicas e sociodemográficas, e a confirmação de um laudo positivo para a Covid dos pacientes da instituição, e desenvolvemos esse segundo artigo. Esse trabalho, como já disse, ele inclui pacientes de 2 de abril a 31 de agosto. Nesse período foram diagnosticados 411 pacientes oncológicos com Covid-19, aqui excluindo os cânceres de pele não melanoma. Dentre esses 411 pacientes nesse período, a taxa de letalidade observada nesse estudo na instituição foi de 12,4%, o que equivale a 51 óbitos. A média da idade dessa população estudada era de 57 anos, a maior proporção aqui do sexo feminino, 57%. Nós tivemos então aí 68% das pacientes do sistema privado de saúde, tanto da saúde suplementar quanto do particular, e 65% desses pacientes eles estavam com tratamento oncológico em andamento. Esse era o perfil da população. Quando nós comparamos os dados sociodemográficos e clínicos desses pacientes, entre o grupo daqueles que foram a óbito, que são os 51, entre aqueles que sobreviveram de Covid-19, 360, o que nós observamos? Nós observamos aí que não houve diferença estatisticamente significativa para o sexo, porém, o sexo feminino ele prevalece nos dois grupos, com 53% no grupo dos que foram a óbito e 58% no grupo dos sobreviventes. Nós tivemos aí uma diferença estatisticamente significativa na faixa etária, onde a Covid-19, então, nós tivemos uma maior proporção dos indivíduos idosos, 67% deles foram a óbito, eram pacientes que tinham mais de 60 anos, e o grupo mais jovem dentre aqueles que sobreviveram, então 55% desses pacientes, eles tinham menos de 60 anos. Analisou-se também o tipo de câncer, aqui utilizando a classificação internacional de doenças oncológicas, que é a CDO3, então onde você classifica o tipo de câncer com base na topografia, que é a localização do tumor, e de acordo com essa classificação, observou-se que houve uma maior proporção de óbitos nos pacientes que apresentavam os tumores hematológicos. Os hematológicos aqui foram agrupados os tumores da medula óssea, que são tanto mieloma, leucemias, e os linfomas, então C77. Todos os linfomas e leucemias foram agrupados nos hematológicos, seguido aí por mama, aparelho digestivo e pulmão. Nós não tivemos diferença estatisticamente significativa para o tipo de entrada desse paciente, o tipo de seguro entre público e privado. Aqui privado é saúde suplementar e particular. E nós tivemos aí a diferença também em relação à situação do paciente. A maior proporção aqui foram de pacientes que estavam com tratamento oncológico em andamento, 75% daqueles que foram a óbito e 63% dos pacientes que sobreviveram. Calculou-se também a taxa de letalidade por tipo, não só a geral, nós tivemos a geral de 12%, mas calculou-se a taxa de letalidade de Covid-19 por tipo de câncer, onde nós observamos aí uma taxa de letalidade mais alta para o câncer de pulmão, de 0,33, seguido pelos tumores hematológicos, de 0,21. Primeiro, na verdade, o pulmão está em primeiro lugar devido à sua ligação, né, com a doença, ou seja, é uma doença
do sistema respiratório, então esses pacientes vão apresentar um pior desfecho já por essa ligação da doença. E os pacientes hematológicos, dada a sua imunossupressão tanto da doença quanto do tratamento oncológico. Então, são essas duas características que são corroboradas pela literatura que mostram que esses dois tumores eles apresentam uma maior taxa de letalidade quando comparada com os demais. Para responder o nosso objetivo, então essa daqui seria a tabela que responde o nosso objetivo inicial, que é descrever os fatores associados com a mortalidade por Covid-19 em pacientes oncológicos. Dentre as variáveis analisadas, no modelo de regressão múltipla, o que nós encontramos, então, como associadas com a mortalidade por Covid-19? O tipo de câncer, a faixa etária e a situação do tratamento do paciente ao diagnóstico de Covid-19. Quando nós observamos aí os dois grupos que tiveram de cânceres, que tiveram a maior taxa de letalidade, nós observamos, então, que os pacientes que apresentavam um diagnóstico anterior já de tumores hematológicos, eles tinham o dobro de chance de morrer de Covid-19 quando comparado em relação aos pacientes que apresentavam outros tipos de tumores sólidos. Já o paciente com câncer de pulmão, ele apresentava 4 vezes a chance de morrer de Covid-19 em relação aos pacientes que tinham outros tipos de tumores sólidos. Sexo não foi uma variável associada ao risco de óbito por Covid-19 em pacientes oncológicos. A faixa etária, ela também apresentou aqui o dobro. Pacientes com idade igual ou acima de 60 anos, então, apresentaram o dobro de chance de morrer de Covid-19 em relação aos pacientes com idade menor de 60 anos. A tipo de cobertura aqui de entrada do paciente também não foi significativa no modelo. E em relação à situação do tratamento ao diagnóstico, pacientes que estavam com tratamento oncológico em andamento tiveram aí 2,7 chances de morrer de Covid-19 em relação àqueles que estavam em follow-up. Quando nós comparamos os nossos dados já nesse artigo publicado no início do ano passado com o que havia sido publicado no primeiro semestre, com dados do primeiro semestre de 2020, que correspondia aí aos primeiros 6 meses, primeiro semestre da pandemia, nós observamos, então, aqui, comparando com outros centros oncológicos do mundo, especializados, então, com dados de pacientes oncológicos, nós observamos aí uma variação na taxa de letalidade que foi de 9% a 50%. E o AC Camargo, nesse estudo, apresentou uma taxa de letalidade de 12,4% dentre os centros oncológicos do mundo que apresentaram uma menor taxa para aquele período estudado, né? Aí nós estamos falando do primeiro semestre de 2020. Como principais conclusões, então, desse estudo, os fatores associados, como já descrito anteriormente, foram os tumores de câncer de pulmão e hematológicos, aqueles pacientes que estavam em tratamento oncológico e pacientes que apresentavam a faixa etária acima dos 60 anos. Reforçando aí com a literatura também, corroborando aí com o que a gente já tinha achado na literatura, os pacientes com câncer eles não são afetados igualmente por Covid-19 e aí define-se que são necessárias estratégias diferenciadas para esses pacientes. E nós sabemos que isso foi adotado pelas sociedades médicas diferentes, ou seja, cada um internacionalmente, várias condutas foram sendo publicadas ao decorrer da pandemia, nesse intuito de dar continuidade no tratamento e nessa assistência ao paciente. Então, esse foi um dos nossos achados. E como nós estamos falando de mortalidade, nós também estamos falando, na verdade, não só do perfil dos pacientes de mortalidade, mas um outro aspecto que volto a olhar agora, que nós até já foi discutido no primeiro painel, que é o represamento de dados. Então, eu achei importante trazer aqui um pouco desses dados que nós já temos a respeito do volume de pacientes e qual que é esse volume de represamento de casos que já vão ter um atraso diagnóstico. Isso pode ocasionar em piores desfechos e elevar a taxa de mortalidade nos próximos anos. Então, no AC Camargo, utilizando os dados do Registro Hospitalar de Câncer, nós observamos que comparando 2018 com 2020, houve uma redução de 42% dos tumores sólidos e hematológicos, aqui excluindo câncer de pele e não melanoma, que são menos agressivos. Quando a comparação é feita entre 2019 e 2020, essa redução ela cai, mas ainda é uma redução expressiva de menos 35% de pacientes foram diagnosticados nesse mesmo período. Então aqui, na verdade, só uma observação, né? Abril
2 de abril foi o primeiro caso de paciente diagnosticado na Covid-19 na instituição. Nós tivemos aí no final de março o início do lockdown, né, no município de São Paulo. Então isso daqui representa essa drástica, essa queda brusca aqui, né, drástica, ela representa isso, um momento em que houve o lockdown, mas a instituição ela se preparou, na verdade, assim como várias outras instituições no município e no estado, para continuar recebendo esses pacientes, no acesso e no cuidado ao paciente oncológico. E aí há um aumento aqui no número de casos, mas ele ainda permanece abaixo do observado nos últimos anos. Falando também de número de casos, eu trouxe aqui os dados da FOSP, que é da Fundação Concentro de São Paulo, comparando aqui 4 instituições do estado de São Paulo que já tinham em dezembro de 2021 os dados de 2020 consolidados, tá? Então, nesse período aqui, os números eles divergem um pouco, porque a FOSP ela só publica os dados analíticos, que são pacientes oriundos realmente dessa instituição, porque o paciente ele pode percorrer várias instituições durante seu tratamento oncológico, então aqui é considerando como fonte cada uma delas, onde nós temos então o Hospital do Amor, que é a Fundação Pio XII de Barretos, o AC Camargo, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú e o Instituto do Câncer de São Paulo, que é o ICESP. Em relação à comparação de 2019 com 2020, nós observamos aqui uma diferença de queda de 32% no número de casos no Hospital de Barretos, de 7.600 para 5.100. No AC Camargo, essa redução ela fica em 30%. Em Jaú, já uma redução um pouco menor, na verdade, de 15%. E no ICESP, essa redução ela é mais drástica, que vai para uma redução de 49% no número de pacientes diagnosticados e casos novos de câncer admitidos na instituição. Então, isso impacta no que nós estamos discutindo, que é na mortalidade do futuro. Então, isso há um impacto, ou seja, todos esses casos represados, eles vão impactar na mortalidade. Então, espera-se que a mortalidade por câncer no futuro, ela sofra um aumento em decorrência desses atrasos, não só no diagnóstico, mas também no tratamento desses pacientes. Em relação a estudos que já discutem isso, né, na literatura científica, no Brasil e na América Latina há estudos em andamento, inclusive um da OMS, incluindo 9 países da América Latina, mas ainda não temos dados publicados dessas projeções na verdade, do qual seria esse impacto real, né, de porcentagens, de projeções numéricas desses valores. Nós sabemos que há um impacto, mas ainda não há dados disponíveis sobre isso. No Reino Unido, essa projeção, há um estudo que descreve a projeção do aumento nos próximos 5 anos de 9,6% para o câncer de mama, 16% para o câncer coloretal e 5% para o câncer de pulmão. Esse mesmo aumento na mortalidade nos próximos anos, aqui no período de 2020 a 2030, ela é descrita no Canadá, em que o estudo ele descreve que 6 meses de interrupção no rastreamento de indivíduos levará a um excesso de óbitos de 0,5% para o câncer de mama e 0,5% para o câncer coloretal. E esse mesmo padrão também é observado em outro estudo nos Estados Unidos. Com isso, nós sabemos que houveram aí adaptações, como eu disse, das instituições, dos centros oncológicos, mas essas adaptações elas precisam ser intensificadas para que o rastreamento do câncer, o serviço diagnóstico e o tratamento pós-pandemia, ele reduza então de forma importante as projeções da mortalidade. Inclusive, um estudo americano ele já descreve isso, que se isso for intensificado e que com todas esses ajustes e todas essas adaptações que os centros oncológicos do mundo eles sofreram aí com a pandemia, que eles estão sofrendo, isso pode sim colaborar. Mas nós sabemos que isso vai muito além, que vai para o serviço de saúde pública, isso reflete em países em desenvolvimento que talvez não tenham a mesma estrutura que esses centros internacionais. E a promoção, o acesso e o rastreio, ao rastreio e diagnóstico, além do tratamento do câncer, eles precisam ser garantidos para contribuir nessa redução. Então, reforçando aquilo que já foi discutido aí um pouco no primeiro painel, né, e que se torna extremamente importante, que é isso, que esses casos eles estão represados. Agora, como fazer para que esses pacientes tenham esse acesso a uma continuidade do seu tratamento ou até mesmo acesso ao diagnóstico? Era isso que eu tinha para contribuir. Obrigado.